Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. 40º vídeo da nossa jornada 49 lições para viver melhor, minha gente. Muito obrigada pela tua companhia, pelas mensagens carinhosas, feedbacks e por me permitir dividir com vocês esse movimento tão intenso, né, na minha vida, que é essa jornada de autoconhecimento. Mas antes de dar início ao tema de hoje, eu quero abrir um parênteses aqui. Estamos com uma obra no meu vizinho, então, eventualmente, nós vamos ouvir uns barulhos, né? E aí eu quero chamar a atenção da gente também para o que eu considero importante na jornada do autoconhecimento, que é uma coisa chamada dicotomia do controle, muito abordada no estoicismo pelos filósofos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epípeto, enfim. E o que é essa dicotomia do controle? É aquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar. O que eu, Anacleide, posso controlar? Eu posso controlar as minhas escolhas, as minhas ações, os meus julgamentos. E o que eu não posso controlar? As atitudes dos outros, as ações climáticas, a obra do meu vizinho, certo? Então, vamos continuar com o parênteses aberto? É isso, a dicotomia do controle, né? Eu posso controlar aquilo que depende de mim e não o que depende do outro. Então, vamos fechar. A partir de hoje, eu vou mudar os horários de gravar os meus vídeos, já que temos vizinhos fazendo obras. E isso influencia aqui no som e, enfim, na qualidade também do que eu quero entregar para vocês. Então, é sobre isso, tá? É um pedido de desculpa até. Aí, e chamando a nossa atenção para essa questão do controle mesmo, o que a gente controla e o que a gente não controla, e como a gente reage e como a gente age diante dessas situações, tá? Então vamos lá! Eu não sou as minhas dores, e sim quem sobreviveu a elas. E é sobre isso o tema desse 40º vídeo. Eu não sou as minhas dores. E desde que eu entendi isso, eu passei a viver muito melhor. Porque problemas todos temos, desafios todos temos, vamos sim enfrentar muitas dores. Mas o que eu vou fazer com isso? Qual é a escolha? Qual é a minha escolha? Eu vou me deitar abraçadinho com a minha dor e ficar chorando, chorando, chorando? Ou eu vou sim acolher a minha dor, trabalhar essa dor, vivenciar essa dor e superar, avançar, seguir? Porque vamos passar, sim, por muitas lutas, muitos desafios, muitos contratempos. Mas como eu vou olhar para as minhas situações? Como eu vou olhar para os meus desafios? Como eu vou agir diante de todas as coisas que vão acontecer, gente? Porque a gente está na vida, aqui está no mundo, está na Terra, a gente está vivo, a gente é ser humano. E como eu gosto muito de falar, e eu gosto de me lembrar sempre, eu sou humano. Humano sente dor, humano sente frio, humano sente raiva. Humano sente amor, alegria, humano sente paz, porque afinal de contas a paz, né, ela está dentro de nós e a gente transborda isso. Então, já passamos por muitos desafios, né? Eu já vivi muitas coisas, eu tenho certeza que você também, coisas assim, que entristecem a gente, sabe? Que entristecem lá no fundo da nossa alma, seja a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, o término, enfim, perder um emprego. Tem pessoas que sofrem muito, né? E sentem muita dor quando acontecem essas perdas, geralmente perdas, ou situações muito desagradáveis, né? E o que a gente faz com isso? Eu poderia listar várias situações aqui. Já falei um tempo atrás aqui em um vídeo, né, sobre uma questão que eu perdi na minha primeira gestação, não foi adiante, né, e que eu passei por momentos muito desafiadores, muito difíceis. Gente, eu lembrei até de uma história nessa época, que eu passei por esse... Não foi um aborto, né? Foi uma gravidez que não foi adiante. Foi no iniciozinho, como eu expliquei num outro vídeo. Eu engravidei e nesse processo eu fiz o beta, HCG, deu positivo, comemorei com a minha família. E quando eu fui fazer a primeira ultra, não conseguimos ouvir o coração do bebê. E a médica falou, olha, pode ser que ainda está em desenvolvimento, de repente na primeira ultra está muito no início, você não conseguiu ouvir, mas na próxima você ouve. E aí foram uma sessão de ultras e várias consultas e nós descobrimos que tudo tinha se formado, né, placenta, o cordãozinho, né, mas o embriãozinho não desenvolveu. Logo nos primeiros, no iniciozinho. Então,
Foi um momento de muito sofrimento para mim. E eu fiquei muito arrasada, fiquei muito triste e, enfim, né? Quem já passou por isso sabe, ou tem alguém que passou por isso próximo, sabe que é uma dor mesmo, né? E daí, nesse período, eu morava num bairro, em Niterói, próximo a um mercado de peixes, né? Próximo a uma vila de pescadores. E ali tinha uma moça que ela ficava sentada com uma criancinha que devia ter uns 3 aninhos, e ela estava sempre sentada ali, eu acho que o marido dela trabalhava ali, e ela estava sempre ali. Nesse período, eu tinha, eu passei um dia, ela estava grávida, ela estava com um nenenzinho, ela estava grávida. E aí, eu falei, que legal, você tá grávida e tal. Aí, assim, gente, isso tudo nesse período que eu tava processando esse não desenvolvimento da minha gestação. E aí, para encurtar essa história, porque ela é um pouquinho longa, meses depois, assim, uns 2 meses depois disso, né, que eu descobri que eu não estava grávida mais, ela apareceu com o bebê, então ela já estava grávida. E daí ela estava com o bebê no colo, sentada na beira do mercado de peixes, era um dia que estava ventando muito, e ela estava com o bebê no colo, uma criancinha do lado, e eu passei por ela, e eu falei, olha, porque eu já tinha algumas coisas, tudo bem, seu neném já nasceu, eu posso trazer umas coisas, que eu já tinha algumas coisas, né, umas mantinhas enfim, coeiro, eu posso trazer para você? Pode. Aí eu levei para ela. E era assim, um período de chuva, de frio, inverno. E aí eu levei essas coisas para ela um dia, né? No dia seguinte passei por ali e deixei. Aí depois, na outra semana, ela continuava ali, e aí ela estava com esse bebê no colo, e esse dia estava ventando muito, muito, assim. E era uma poeirada, e ela com aquele bebezinho recém-nascido, e eu passei, oi, tudo bom? E eu sei até o nome do bebê, que eu, na época, na ocasião, eu perguntei, qual o nome? Ela, Mateus. Eu, Mateus, dádiva de Deus, né, que é o significado. E fui embora. Nesse dia que estava ventando muito, eu passei, ela estava ali com o Mateus e com outra criancinha, e eu passei, uma outra moça passou também. E aí eu falei, oi, tudo bom? E fui andando. Aí a outra moça, que também passou, olhou e foi andando do meu lado, ela falou, nossa, eu tentando engravidar, tanto, 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 e essa moça aí, né, com essa criança, assim, de qualquer jeito. Aí eu falei, eu acho que a maneira como cada um vive da maneira que é conveniente, né, ou que acha que é certo. Quem sou eu na fila do pão para julgar? O posicionamento daquela moça. E aí, o que eu quero falar? Aí essa moça, ela ficou, assim, chateada e chorou. Eu perdi não sei quantos, a gente foi caminhando, né? Tantos filhos, tantas gestações, já fiz até inseminação e não deu certo, essa moça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não pensei assim, eu falei, que bom, uma pessoa gerou. Gente, não é que eu seja, né? Tem uma auréola que não, eu sou ser humano, tá? Eu olhei aquela situação, falei, nossa, perdi o meu, mas amém que ela tá com dela, né? Eu não... Gente, são situações diferentes, né? São pessoas diferentes e vidas diferentes. E de fato, isso aí eu posso me orgulhar. Eu não sou uma julgadora, nunca fui. E aí eu falei, não, mas aí cada um tem a sua vida. E eu fiquei pensando em como a gente processa a dor. A minha dor foi processada da seguinte maneira: Deus te abençoe, que lindo seu filho. Eu até falei assim, olha, mas hoje está ventando muito, né? Interessante que você fique aqui, né? Esse lugar, muita poeira e tal, mas tchau, fica com Deus, parabéns. E fui embora. A outra ficou revoltadíssima, sabe? Revoltada. E a dor não tava... Nós duas estávamos passando pela mesma dor, de não ter gerado, da gravidez não ter ido adiante. Só que como a gente processa essa dor? É isso que eu quero falar. Como que você vai encarar a sua dor? Eu estava encarando a minha dor assim, ok, vamos em frente. Mas pra frente eu vou engravidar, eu também vou ter a minha dádiva no colo. E tenho, de fato, a minha dádiva no colo. Mas não é sobre isso. É sobre como você processa. Não é sobre julgar o outro. Você não tem controle sobre a vida do outro. Você tem controle sobre você, sobre seus julgamentos, sobre como você julga as questões, como você não julga as questões. São escolhas, sempre são escolhas. E eu escolho a melhor parte, que é viver a minha vida de forma bem tranquila, tentando a cada dia mais me conhecer, me autoconhecer, a me autorresponsabilizar e principalmente a não julgar, porque de fato, gente,
Esse é um dos grandes aprendizados que o autoconhecimento me trouxe, do qual eu me orgulho muito. Eu não sou uma julgadora. Não tenho nem... como que eu vou falar? Eu não tenho nem capacitação para julgar ninguém, certo? Não sou juíza. E eu procuro, de fato, pautar a minha vida nesse ponto, sabe? De não julgar, de ter autorresponsabilidade e de ouvir o outro. Esses 3 pilares, assim, essas 3 lições, elas marcaram profundamente a minha vida e a minha jornada do autoconhecimento lá no início, né? É não julgar o outro, é ter autorresponsabilidade e a ouvir as outras pessoas com presença. Isso fez muita diferença e continua fazendo muita diferença na minha jornada, certo? Então é isso, tá? É sobre acolher a minha dor. Eu acolhi, eu sofri, eu chorei, né? Eu não neguei aquele momento, eu não fiquei no positivo, hahaha, que legal, né? Minha gestação não foi adiante, ou tantas outras questões. Eu dei esse exemplo porque eu lembrei desse caso isolado, dessa moça, daquela situação toda. Mas existiram várias outras questões, várias outras dores que eu já vivi e que eu vou seguir vivendo, porque ninguém tá livre de dores, né? Mas o que eu escolho realmente não abraçar essa dor e ficar nela. Eu abraço, eu choro, eu respeito, eu me acolho, eu converso com o meu marido, com um amigo, com alguém que possa me ouvir e até me orientar. Mas eu não fico na posição de vítima, porque, inclusive, eu já tenho um vídeo também aqui que fala sobre isso, que toda vítima vai ter um algoz, né? Então eu não fico nessa posição. Eu olho para minha dor, eu encaro a minha dor de frente, eu encaro a minha vida de frente. Eu me encaro de frente. Então, eu converso comigo, já falei aqui. Você está errada. Essa decisão não foi legal. Vamos repensar isso? Vamos refazer a rota? Né? Eu hoje, inclusive, conversei com meu marido sobre um posicionamento que eu tinha, que eu não fazia uma determinada coisa de jeito nenhum. E não tinha problema nenhum, porque não estava fazendo mal para ninguém. Só que eu não fazia aquela... Eu não tomava aquela posição. Eu não gostava de fazer aquela determinada coisa. E hoje eu já faço. Por quê? Porque ela faz sentido para mim hoje, certo? Então é isso. Se faz sentido para você, se não está prejudicando ninguém, se nem está te prejudicando também, viva a sua vida. Encare a tua vida de frente. Viva as tuas dores sim, mas entenda, você não é, eu não sou as dores. Nós somos quem sobreviveu a elas e nos tornamos muito melhores, né? Porque esse é o objetivo, a gente se tornar sempre muito melhor, olhar para as situações e falar o que eu posso aprender com isso, o que eu aprendi com isso e avançar, tá? É sobre isso. Espero muito que você tenha entendido a mensagem de que sim, nós vamos viver dores, mas sim, nós podemos viver essas dores de maneira bem tranquila, bem consciente, bem presente e avançando sempre, porque tudo aquilo que toda dor pode nos trazer grandes aprendizados, certo? Então, é sobre isso. E o convite de hoje é: olhe para si com compaixão, reconheça a força que você tem e lembre-se, você é muito mais do que aquilo que te feriu. Você é muito superior às coisas, às palavras, às situações que te feriram, tá? Acredite nisso. Vamos de exercício? Então vamos lá? Escreva, né? Escreva. Hoje eu não vou falar assim, porque nessa altura do campeonato, 40º vídeo, você já tem aquele caderninho, aquele bloquinho, aquele planner, aquela agenda, sua canetinha ou seu lápis para fazer as anotações, os exercícios propostos, né? E como eu sempre digo, é sempre um convite, nunca uma imposição. Então, fique à vontade, mas que faz bem, faz. Escreva. E aí você vai escrever uma dor que você superou, né? Uma dor que você superou. Aí fala assim, ó, uma dor que eu superei foi... E você coloca, e escreve ali. Isso vai aliviar, vai até te fazer olhar para aquela dor assim e falar, nossa, sobrevivi a isso, né? E você vai listar o segundo exercício, o que você aprendeu com essa experiência. Liste. Faça assim, o que eu aprendi? O que eu, Ana Cleide, aprendi? Uma dor que eu superei. O não desenvolvimento na minha primeira gestação. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi a me tratar com mais respeito, a olhar as outras pessoas com carinho, a entender que tudo tem um momento e tem um processo, a não me julgar, a não me culpar, certo? E é isso. Terceiro exercício. Diga para você mesma, em voz alta, eu sou forte,
eu sou vida. Eu sou forte e eu sou vida, certo? É sobre isso. Muito obrigada pela tua presença aqui nesses vídeos. Eu amo estar com vocês. E como eu sempre digo, viva, mas viva mesmo, com muita gratidão, com muita intenção e com muita atenção. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.